Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Sigo Investindo, onde aqui eu abordo o gerenciamento da minha carteira, o que eu faço nela, e também falamos de investimento, né? De forma bem descomplicada, para todo mundo entender dentro do que a gente sabe. Tá? Nesse vídeo eu fiz uma venda, eu fiz duas vendas, então teve alteração na carteira e também eu mudei uma coisinha na minha carteira. Eu quero mostrar para vocês, tá? Vejamos. Olha só. Vejam aqui em ativos da carteira. Vocês devem estar percebendo que tem alguma coisa diferente. Will, cadê o seu REIT? Will, cadê o seu ETF internacional? Cadê? Você vendeu os dois? É, galera, eu vendi. Eu vendi o REIT e vendi o ETF. Mas calma, antes de me apedrejar, calma, eu vou explicar. Tenho direito de resposta. Eu vendi o REIT e o ETF, pessoal, porque, olha só, vou até mostrar aqui, ó. Vendi hoje, tá? O REIT que era o Wealth Income Corporation, o O, e o ETF que era o VOO. Vendi os dois aqui por, no final, tô com 427 dólares parado aqui na minha conta da Nomad, tá? E vai ficar aí porque o dólar tá muito baixo, não compensa trocar por reais agora, né? Então vou ver se o dólar sobe um pouco para mim fazer a conversão, tá? Mas por que que eu vendi? Porque eles faziam menos de eles compo, na minha carteira eles tinham um peso, essa é a palavra certa, de menos de 1%, menos de 1% da minha carteira, do meu patrimônio. Então, um tinha 0,25%, outro tinha 0,75%, não chegava a 1%, acho que 1% no máximo, tá? Então, assim, era uma quantidade tão pouca que vender não fez estrago nenhum na carteira. E detalhe, eu vendi com lucro, né? Eu consegui captar um lucro nessa venda. Mas outro motivo por que eu vendi é porque, olha só, vejam aqui o ativos da carteira. O meu foco é renda passiva. O meu foco é fazer uma carteira voltada para renda, para ganho de proventos, de dividendos, né? Então, o REIT ali que não dava, que não pagava nada também, o ETF ali, eu não pretendia a médio e longo prazo comprar, aportar mais dinheiro nesses ativos. Não pretendia. Eu estou focado em outra coisa. O meu objetivo é outro, né? Eu comprei ali já faz tempo esse REIT, o ETF, para estar exposto ao dólar, entendeu? E todo mundo fala, não, você tem que estar exposto ao dólar, tá? E realmente, eu acho legal estar exposto, mas na minha estratégia, isso não faz muito sentido agora para mim, tá? Talvez a longo prazo, médio e longo prazo, talvez eu volte a ter REIT, ou tem ETFs, né? Mas no momento não. E agora, a mudança que eu fiz na minha carteira. Antes de eu voltar aqui para o Investidor 10, na outra plataforma, a estrutura da minha carteira aqui, ó, o percentual da carteira, não tinha essas opções. O que eu tinha na minha cabeça é, vamos comprar fundo imobiliário, comprar fundo, é ter mais fundo, e realmente continua sendo isso. Mas eu não tinha uma estrutura bem formada. E o Investidor 10 permite isso, permite você estruturar a sua carteira de investimento. E como que eu estruturei? Exatamente assim. 70% em FIIs, 20% em ações, 5% em cripto e 5% em tesouro direto, tá? Assim que foi estruturado. Agora, percebam que o que mudou, Will? Não mudou praticamente nada da minha estratégia. A minha estratégia continuou a mesma. Só que agora eu tenho uma estrutura para seguir e fazer melhor, né? Quando eu digo fazer melhor, é, por exemplo, fazer o rebalanceamento da minha carteira. Por exemplo, aqui, ó, em ações, eu atualmente estou com 16%, mas pela estrutura tá pedindo para ter 20.
FIIs, eu já tenho, eu tô com 78%, mas a estrutura fala que eu deveria ficar no 70%. E eu estipulei isso. Você é dono da sua carteira, você estipula o que você acha melhor, o que você julga ser melhor, tá? Em criptomoeda, que eu julguei ser bom aqui a estrutura em 5%, eu tô com zero. E no tesouro, eu tô com 6, já até passou um pouquinho. Então, agora eu consigo, assim, por exemplo, a base da minha carteira, eu já tenho muito bem formado para continuar na estratégia que eu já tinha, que é ter bastante fundo imobiliário, tanto que 70% são fundos imobiliários, né? E agora, sempre que precisar fazer um rebalanceamento da minha carteira, eu vou saber exatamente aonde que eu tenho que mexer e aonde que eu não tenho que mexer. Por exemplo, aqui em FIIs, eu sei que eu não preciso, não devo mais comprar FIIs, porque já passou da meta que eu estipulei aqui para minha carteira, do percentual que eu estipulei. Então, eu posso fazer o rebalanceamento de duas maneiras. A maneira número um é vender esse FIIs, de preferência um FIIs que esteja na alta, para mim captar lucro, e depois comprar em outro ativo, outro segmento aqui que realmente precise de mais patrimônio. Ou eu posso usar a opção número 2. Em vez de eu vender, eu simplesmente compro aonde está precisando. Né? E aonde está precisando, tá claro de ver. Ó. Eu estou precisando de 4% em ações, estou precisando de 5% em cripto. Então, ações e cripto se tornam o meu alvo de análise quando eu for fazer novos aportes. Você percebe que agora a estratégia é a mesma, mas agora tá. Você tem um norte melhor da onde você deve seguir? Entendeu? Você não pega assim, 300, 500 real na mão e vai olhar a tua carteira toda e ver, o que que eu compro aqui? Sei lá, não sei, vamos ver, vamos analisar tudo. Não, você não precisa analisar tudo, você analisa agora o que você precisa, o que a estrutura da sua carteira te mostra que você precisa aportar mais ou aportar menos. Entendeu? Então eu gostei muito disso no Investidor 10, porque agora tá estruturadinho, tá bonitinho, a estratégia continua a mesma, não saiu muito do que eu já tinha antes, só que agora não tem mais o ETF e não tem o REIT para meio que bagunçar, como mais dois aqui, ó, dois ramos diferentes aqui de investimento que estava parado e que eu não pretendia fazer nada, né? E olha só, outra coisa que eu quero mostrar é aqui, ó, na parte de patrimônio, porque a estruturação do percentual da sua carteira é uma estrutura base, é meio que uma macro, é, uma macro diversificação. Porque toda carteira, nós sabemos, né? Até quem não investe sabe que quando você vai investir, você tem que diversificar. Né? Porque se você comprar, por exemplo, tudo em ação e tudo em FIIs, tudo em, se der algum chabu, você pode perder muito dinheiro. Então a gente sempre separa, né? Os ovos, né? Não deixa tudo no mesmo cesto. E aqui não é diferente. Quando você faz essa estruturação, você já meio que automaticamente já dá uma diversificada. Poderia ser tudo ação, pode ser tudo FII, mas não. Eu estruturei e agora ó, é ações, FIIs, tesouro e cripto. Então já dei uma diversificada. Né? Em 4 tipos de ativos. Só que além disso, eu posso diversificar ainda mais. Uma vez que eu tenho diversificado os tipos de ativo que vai compor minha carteira, eu posso diversificar a. Quer ver, ó? Cadê? Aqui, ó, por exemplo. Aqui na parte de ações, por exemplo, eu posso diversificar ainda mais por segmento. Então, na parte de ações, que é essa parte aqui, eu posso diversificar ainda mais. Diversificar agora por segmentos. Tá? E onde aqui na minha carteira, olha só, tá diversificadinha. Tem aqui, ó, em bancos, tem energia elétrica, holdings diversificadas, papel e celulose, açúcar e etanol. Então, dentro da diversificação do tipo de ativo, eu diversificação o segmento do ativo.
E depois, a micro. eu tô inventando, tá? A micro diversificação seria o ativo, os ativos. E no caso, aqui na parte de ações, ainda estamos falando apenas de ações, seria escolher as boas empresas. Aí você estaria diversificando ainda mais o segmento seu. Né? No meu caso aqui, ó, por exemplo, BBAS, Banco do Brasil, Itaúsa, é meio que o mesmo segmento. Taesa, Semig, também no segmento de energia. Aí tem Klabin, tem a Raiz aqui. A Raiz é a empresa ruim aqui da minha carteira, né? Tá me dando prejuízo, mas também, olha só, a Ryzen tá me dando prejuízo, mas olha o percentual que ela faz da minha carteira, 1,57. Nada. Você viu como é bom diversificar? Uma empresa aqui deu um pau tremendo, praticamente faliu. Mas olha só, ó, vai afetar o quê? 1,57% da minha carteira? O que que é isso? Não é nada. Você nem sente, entendeu? Por isso que é bom diversificar. Agora, já pensou se eu tivesse comprado 40% de Ryzen, aí desse esse chabu na Ryzen, e isso aqui cairia? Olha só, ia tomar 40% ia ser afetado, né? 40% dentro dessa parte de ações da minha carteira. Então, por isso que é bom diversificar. E é por isso que eu vejo aqui que eu tô diversificado, mas nem tanto. Por quê? Olha só, Banco do Brasil, 40%. Klabin, só 7%. Então, talvez será que não seria interessante eu equalizar mais ou menos a quantidade de patrimônio nos por segmentos para diminuir o risco aqui do meu banco? Entendeu? Então, isso é muito legal. Aqui na parte dos fundos, ó, tá bem certinho, ó. Tá todos mais ou menos com 10, 9, 8%. Só que é o BTLG que tá com 3 porque eu comecei a investir nele recentemente, né? Então, por exemplo, quando agora não é o momento de eu comprar fundos. Vocês viram, né? Que a minha estrutura pede 70%, eu tô com 78%. Não vou comprar fundo agora. Mas e quando eu precisar comprar? Talvez o BTLG seja uma opção, né? Se eu quiser pensar na diversificação e diversificar mais o todo aqui, comprar um pouco mais aqui para ficar tudo igual. Mas é claro que aí você vai analisar todas, né? Se o BTLG tiver muito caro e a outra te for uma oportunidade maior, tudo bem, compra em outro ativo, né? No caso das criptomoedas, poderia diversificar mais? Poderia colocar Bitcoin, Ethereum, diversificar em altcoins. Só que na minha estrutura aqui, no meu planejamento, na minha estratégia, eu só vou trabalhar com Bitcoin. Mas isso é porque é um ponto de vista meu. Eu não acho legal ter várias criptos na carteira. E principalmente ter altcoin. Altcoin eu corro. Altcoin, ó, sai. Então, bicho, no caso de criptomoedas, o máximo que eu posso diversificar é isso. É colocar criptomoeda na carteira. Mas vai ser sempre uma moeda só. Bitcoin. E no caso do Tesouro Direto, eu também poderia diversificar ainda mais. Colocar um LCI, um LCA, um CDB. Não são ruins, igual altcoins, pelo amor de Deus. Daria para diversificar e ficar legal ainda. Mas o Tesouro Direto para mim tá bom. E tá bom por quê? Porque vejam só, dentro da minha estrutura, ela só vai compor 5% da minha carteira. Precisa colocar um monte de renda fixa lá? Se só vai fazer 5% da minha carteira, se você coloca muito ativo, coloca muita coisa, aí você não está diversificando, você está pulverizando. E pulverizar não é legal, diversificar é legal, mas tem que ter um bom senso. Se você encher de coisa, colocar, por exemplo, 40 FIIs, vou colocar 30 ações, vou colocar umas 7 renda fixa, tô chutando, tá?
Fica pulverizado, você não dá conta nem de controlar, você não consegue nem decorar a tua carteira, o que você tem. Se eu pedir para você falar todos os seus ativos de cor, você sabe falar todos de cor sem ter que olhar na carteira? Responde aí no comentário. Se você conseguir falar todos, é um bom sinal. É um sinal que tua carteira não está pulverizada. Se você não lembrar de todos, então, hein? Então é o seguinte, pessoal. Carteira pulverizada não é legal. Diversificar sim, mas pulverizar não. Até porque, por exemplo, para controlar é muito ruim, né? Já pensou você ter que ler um monte de relatório de 40 ativos de ação, de uns 30 ativos de FI? Poxa vida, toma no rabo, né? Não dá não. Nem os que eu tenho aqui, eu leio os relatórios direito. Não leio, mano. Não leio. E vou ser sincero pra você, às vezes eu pego o relatório pra ler, eu leio o relatório, não entendo nada. Você entende tudo o relatório, assim, bonitinho? Tem relatório que eu leio ali, eu fico. Viajei. Não entendi porra nenhuma. Aí que eu faço? Eu vou buscar algum especialista na internet aí que tá falando do ativo. O bom do YouTube é isso, né? É o pai, é o professor de todas as matérias, né? Então, se você não sabe, você busca no YouTube. Tem muitos especialistas bons que falam do ativo que você está precisando ter informação, né? Então é isso, você recorre a outros meios, né? Mas nada disso te impede de investir, tá? Nada disso te impede de investir. Então é isso, pessoal. Vou até trocar a tela aqui, ó. É isso. Então hoje nós fizemos a venda. Nós não, eu, né? Fiz a venda de REITs, fiz a venda de ETF, estruturei a minha carteira e trocamos uma ideia sobre isso. Bacana, né? Show de bola, pessoal. Então, o vídeo fica por aqui. Fiquem com Deus. Bons investimentos. Boa rendinha para todo mundo. Tamo junto. E até mais. Fui.